Fala galera, Augusto na área. Hoje eu vou apresentar esse jogo chamado Metal Slug, um jogo bem bacana pra você estar jogando aí e se divertindo um pouquinho. E eu vou começar com a história do game, que é bem interessante. E vamos começar, 1, 2, 3, agora. Metal Slug é um jogo eletrônico que faz parte da série Metal Slug, e que foi desenvolvido pela SNK, sendo lançado em 1996. Ele foi lançado primeiramente para New Geo, e depois convertido para arcade, New Geo CD, PlayStation, Sega Saturn e Virtual Console. A história do game ele passa no início do século XXI, com dois grupos militares conhecidos como o Exército Regular e a Luta, que são a Rebelião, que estão em guerra. O Exército Regular é um governo militar usado para diversas tarefas, tais como a manutenção da paz e combater o terrorismo. A Rebelião é um grupo de pessoas que sonham em mudar o mundo sob uma forma de controle, um governo controlado por militares. Metal Slug é definido em 2028. A história se passa no início da era do terrorismo contemporâneo. Facções militares disputam o poder, primeiramente o movimento chamado A Rebelião, o exército regular do outro. O último é bem equipado e treinado para ser soldados de várias partes do globo. A rebelião é organizada por pequenas células espalhadas, constituído por soldados treinados e terroristas, que têm um único propósito, de alcançar o poder, ou seja, ele vai passar por tudo que impeça ele de alcançar o poder. Então os caras, não vou nem falar o que é, né? Então tá. O exército regular é considerado uma formidável força militar. No entanto, é carente de eficiência devido à propagação da merda que hoje a gente tem, que é a corrupção dentro da sede. Os oficiais superiores, muitas vezes se recusam relações e não aceitam os conselhos de seus agentes do serviço secreto. Isso leva às falhas que levam às consequências trágicas. O vice-almirante Morden, do Corpo de Fuzileiros Navais, é um dos protagonistas da série. Parte do exército regular tem a reputação de funcionário duro, eficiente e solidária. Era um cara muito louco, ilegal e etc. aí. É bem como desfrutar de alta relação entre suas tropas. Morden, no entanto, seu filho é morto pelo exército regular. Olha só que mancada. Por causa de um bombardeio no Central Park. E ele se junta à rebelião. Então o cara bonzinho, o que fazia as coisas certas, se tornou o mal e o líder de todos os terroristas. A autoproclamada, ele auto se proclamou de geral, entendeu? General. Em 2026, após um ano a partir da fracassada tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos da América, feito pelos rebeldes lideradas pelo, ele mesmo, General Morden, a rebelião começou um ataque maciço contra as tropas regulares do exército, em todo o mundo. Apesar das orientações dadas por agentes da inteligência, a fim de frustrar a ação terrorista, os funcionários mais uma vez ignorou todos os avisos. Ou seja, eles não queriam conselhos e acabou lascando com tudo. A rebelião pode então tomar os soldados do exército regular de surpresa e conseguiu atingir a meta usando uma tecnologia de próxima geração. Ou seja, eles pegaram uma tecnologia de próxima geração e dominaram todos do exército regular. O exército regular então decidiu desenhar o protótipo avançado do tanque, chamado de Super Vehicle 001, que foi tomado pelos rebeldes. Essa arma é produzida em série para lançar um contra-ataque desesperado. Mas os carros são roubados pelos rebeldes em 2028, por causa de mais um fracasso da inteligência. Ok, vamos continuar aí, né? Soldados do exército estão em pânico depois, com exceção do tenente Jane Doe, um membro do esquadrão Falcão Peregrino, que, ajudado pelos sobreviventes dos mesmos, Marco Rossi e Tarma Rovin, começam um ataque desesperado para recuperar os reservatórios. Eles vieram para recuperar tudo a merda que eles fizeram, na verdade, que não foi eles, mas que foi o mesmo exército deles, por assim dizer. Depois de várias campanhas e de várias guerras e de vários tatatapum, o exército regular é finalmente capaz de derrotar as forças da rebelião e restaurar o poder. General Morden será capturado no final do conflito e colocado em uma prisão de segurança máxima militar, é o mínimo, né? Aguardando o julgamento por crimes de guerra. Os soldados do esquadrão Falcão Peregrino são soldados como heróis. Marco e Tarma são atribuídos muitas medalhas. Agora, os oficiais do exército regular, eles foram desacreditados por causa de sua incapacidade de evitar um conflito facilmente evitável. Os caras não receberam nada. Tá bom, agora eu vou falar mais um pouquinho da jogabilidade do jogo. O jogador tem que constantemente atirar em um fluxo contínuo de inimigos.
a fim de chegar ao final de um level, que é nível. No final de cada nível, o jogador pode enfrentar um chefe, que muitas vezes é consideravelmente maior do que inimigos regular, e toma muitos tiros à derrota. No caminho até o nível, o jogador encontra armas e upgrades, que é Metal Slug, armas e upgrades. Tanques que pode ser usado não apenas como arma, mas também como defesa. Os protagonistas podem realizar ataques corpo a corpo, usando faca ou chute. O jogador não morre simplesmente por entrar em contato com a maioria dos inimigos. Correspondentemente, muitos dos soldados inimigos têm ataques e morrem. Grande parte do cenário do game é destrutível. Às vezes, isso revela itens extras ou upgrades. Na maioria das vezes, ele simplesmente resulta em dano colateral. É um dano qualquer. Faz parte do cenário. Durante o curso de um nível, o jogador encontra prisioneiros de guerra. Se forem libertados, o jogador pode receber bônus na forma de itens aleatórios ou armas. O jogador recebe um bônus de pontuação para liberar prisioneiros de guerra no final do nível. Neste ponto, o game mostra o nome e a classificação de cada um dos prisioneiros libertados. Se o jogador morre antes do final do nível, a contagem de prisioneiros libertados é reiniciada. Há um total de 6 níveis, com temas que vão desde florestas, cidades, guarnições, bases de vales, montanhas, nevadas, desfiladeiros e militares. Os personagens bonzinhos em que eles interagem aí, eles são Marco Rossi e Tarma Rovin. Os antagonistas, eles participam do game, porém você entra meio que em contato e são contra esses caras. Allen Onion, que é subcomandante, e General Morden, que é o comandante da rebelião. Então, Allen Onion, ele é subcomandante da rebelião, General Morden é o comandante. E os soldados que seguem os dois aí. Os figurantes são os prisioneiros que vão aparecendo aí ao decorrer do jogo. E agora eu vou falar um pouco das curiosidades. Metal Slug é uma paródia do ambiente militar, como vocês podem ver. E os sons do jogo é muito legal. As musiquinhas são bem bacanas. O gráfico não é tão bom por conta de 1996. Porém, cara, muito legal. O símbolo da arma do inimigo é uma distorção em quadrinhos da suástica nazista da Alemanha. Então, ou seja, nossa, os caras fizeram com muita perfeição esse game. Pelo menos para aquela época. General Morden é claramente inspirada, vocês não vão acreditar ainda, em Saddam Hussein, um líder iraquiano. Os membros da equipe de Nazca Corporation anteriormente trabalhou e desenvolveu jogos com jogabilidade, gráficos e sons semelhantes. Outros jogos aí que foram derivados pela mesma companhia, como Cyber Leap, Gun Force 2 e In The Hunt. Mas isso não é tão importante ao quanto. Vamos agora falar dos dois personagens principais. Os dois jogadores, Marco e Tarma, os dois antagonistas, General Morden e Allen Onion, vão aparecer em todos os jogos da série, exceto em Metal Slug 4, onde Tarma é substituído pelo personagem Trevor. Mas fazendo uma visu geral de todo o game, é muito louco, muito legal, vale a pena jogar. São poucos minutos de agitação, de diversão, porém é bem bacana e eu aprovei, bem legal. E agora esse daqui eu tô jogando Metal Slug, só que é o Metal Slug Flash, é uma adaptação do Metal Slug verdadeiro. Acredito que seja mais curto, os gráficos são diferentes, porém os sons são os mesmos, os personagens são os mesmos, a história é a mesma, os tiros são os mesmos, as armas são os mesmos. O jogo inteiro é o mesmo, se fossem tirando o gráfico, que foi um gráfico, por assim dizer, melhorado daquela época. E aí o Metal Slug, vou deixar algumas imagens assim, e isso aí galera, até mais.